Este texto foi primeiramente descoberto na sua totalidade em 1896. Em seguida ele foi redescoberto como parte da biblioteca de Nag Hammadi em 1945. O papiro data da metade do século IV. E o texto talvez da metade do século II. Este texto certamente é um dos mais profundos de todos. A biblioteca de Nag Hammadi é a sabedoria secreta de Cristo, a Sofia de Jesus Cristo. Após Jesus ter se erguido dos mortos, 19 discípulos, 12 homens e 7 mulheres, foram para Galiléia, para a montanha que é chamada Divinação e Alegria. O Salvador apareceu lá para eles como um grande anjo luminescente e indescritível. Ele disse: paz para vocês. A minha paz eu lhes dou. Eles estavam maravilhados e com medo. O Salvador riu, e perguntou a eles: o que vocês estão pensando? Vocês estão perplexos? 2. Que vocês querem saber? Felipe aventurou-se: nós queremos que você explique a realidade subjacente do universo e o plano divino. O Salvador respondeu: toda a poeira chamada humanidade, desde o início do mundo até agora, tem inquirido sobre a divindade. Quem ele é, como ele é. Mas eles não o encontraram. Os mais sábios especularam sobre o mecanismo que comanda o universo e o seu movimento, mas eles não encontraram a verdade. Estes filósofos disseram que ocorre de 3 modos diferentes. Eles não concordam. Alguns dizem que o mundo é autoconduzido. Outros acreditam na providência. Ainda outros dizem que é o destino. Nenhum destes está sequer próximo da verdade, pois são criações do homem. Mas já que eu vim da luz infinita, e eu conheço a luz, eu estou aqui para contar a vocês sobre a natureza precisa da verdade. Tudo o que vem de si próprio é poluído, já que é autocriado. A providência não tem sabedoria, e o destino não discerne, mas cabe a vocês saber. Quem quer que seja digno da sabedoria irá recebê-la. Quem quer que tenha nascido do primeiro que foi enviado, é imortal no meio da mortalidade. Mateus disse a ele: Senhor, a verdade é encontrada somente através de você. Nos ensine então a verdade. O Salvador respondeu: aquele que é fantástico e indescritível. Nenhum chefe, autoridade, manipulador, ou criatura do Gênesis do universo até agora conheceu aquele da primeira luz, exceto ele próprio, e aqueles para os quais ele se revela. Eu sou o grande Salvador, imortal e eterno. Todos que nascem, morrem. Mas o eterno não nasce, o não gerado não tem começo. Todos que começam, acabam. Ele não é nomeado por um regente, pois aqueles que são nomeados são criados por outros. Ele é de fato inominável. Ele não é humano nem se parece com um ser humano. Ele não se assemelha à criação, mas ele tem uma aparência própria. Não é nada como o que vocês tenham visto ou conhecido. Pelo contrário, é uma aparência extraordinária, que é mais esplêndida do que qualquer coisa, incluindo a visão magnífica do próprio universo. Ele observa lado a lado, todo lado, e vê ele mesmo de si próprio. Já que ele é infinito, a mente humana não consegue compreendê-lo. Já que ele é imperecível, ele é diferente de tudo. A bondade dele nunca muda. Ele é sem defeito. Ele é abençoado. Ele é 3. Imensurável. Ele é insondável. Ele é perfeito. Ele é abençoado de modo imperecível. Portanto ele é chamado Pai do Todo. Felipe disse: Senhor, então como ele apareceu para os perfeitos que o viram? O Salvador perfeito respondeu para Felipe: a majestade e a autoridade do Pai estavam presentes antes dele se tornar visível, já que ele abarca todas as coisas, enquanto nada abarca ele, pois ele é mente total empenhada em pensamento, consideração, reflexão, racionalidade e poder. Os dignos também têm estes poderes, e são igualmente fontes do todo. O Pai infinito e não gerado previu a raça inteira deles, do primeiro até o último. Tomé disse a ele: Senhor Salvador, como os perfeitos surgiram, e por que eles se tornaram visíveis? O Salvador perfeito disse: eu vim aqui do infinito para tornar estas coisas visíveis para vocês. O Espírito que era o progenitor, porque ele tem o poder de trazer vida e a natureza de um Criador. A grande riqueza escondida dentro dele tinha necessidade de autorrevelação. Por conta de sua misericórdia natural e seu amor,
Ele sozinho desejou gerar vida para compartilhar sua bondade com ela. Em troca, esta bondade foi concedida à geração inabalável, progenitora de corpo e fruto, glória e honra, imortalidade e graça infinita. Tal tesouro imperecível é revelado através daqueles que vieram depois, embora eles ainda não eram visíveis. Embora gerados por Deus, ainda uma grande diferença existe entre os imperecíveis. Então o Salvador exclamou: quem tiver ouvidos para ouvir sobre os infinitos, que ouça. Eu me referi e estou me referindo àqueles que estão acordados. Ele prosseguiu dizendo: tudo que veio do perecível irá perecer. Mas tudo que veio do imperecível não perece, mas se torna imperecível. Muitos se perderam e morreram porque eles não sabiam a diferença. Maria disse a ele: Senhor, se muitos se perderam e morreram, como nós iremos saber a diferença? O Salvador perfeito respondeu: renuncie o domínio visível, e encerre com as coisas visíveis. Então se aproxime a partir do domínio do invisível. A própria fonte do pensamento te revelará como a fé no invisível pode ser encontrada no domínio visível, essas coisas que são do Pai não gerado. Quem tiver ouvidos que ouça. Verdadeiramente, o Senhor do todo é mais corretamente chamado 4. Antepassado do que Pai. Pois o Pai é, em princípio, progenitor daqueles que serão criados, mas já que ele não tem começo, ele é mais precisamente chamado antepassado. Observando a si próprio como se ele estivesse olhando dentro de um espelho interno, ele aparece para si próprio como o alto Pai divino, o defensor daqueles sendo atacados, e o primeiro Pai não gerado existente. Ele é da mesma idade do antepassado, que é a luz antes dele, mas não da mesma habilidade. Depois apareceu a multidão inumerável de seres dinâmicos autoexistentes, todos gerados ao mesmo tempo e dotados com os mesmos poderes, vivendo nos reinos celestes. Eles são chamados a geração sobre a qual não há reino, e vocês são descendentes deles. Estes são também chamados crianças do Pai não gerado, Deus, Salvador, e Filho de Deus, cuja aparência está dentro de você. Agora ele é o incompreensível, repleto de glória imortal e alegria indescritível. Aqueles que pertencem a ele agora repousam nele, e compartilham desta alegria, glória e júbilo dele. Até este momento tal coisa nunca tinha sido ouvida ou sabida, nem mesmo entre a multidão celeste e os mundos deles. Mateus disse a ele: Senhor Salvador, como a humanidade surgiu? O Salvador perfeito disse: saiba agora que o infinito que vivia antes do universo ser formado é o Pai autonutrido e autogerado. Ele é repleto de impressionante luminescência, de modo indescritível. No início foi decidido que a aparência dele seria um grande poder. Imediatamente, a luz assumiu a aparência do homem imortal andrógeno, que é o Salvador. Através dele a humanidade tem a oportunidade de alcançar a salvação. Estes serão auxiliados até o fim dos tempos pelo intérprete, que foi enviado para que eles possam acordar do esquecimento e escapar da pobreza causada pelos ladrões. A cônjuge dele é a grande Sofia, a qual ele destinou como a agente na criação, através da qual o homem imortal apareceu, representando o primeiro, divindade e reino como revelados pelo Pai. Ele deste modo, criou também um grande anjo para sua glória pessoal, que é Ogdoad. Ele tinha grande autoridade e poder para governar acima do universo da pobreza. Ele criou deuses, anjos, arcanjos, multidões inumeráveis, como uma comunidade celestial rodeando ele, e o espírito de sabedoria, deste modo originando divindades e reinos. É por isso que Ogdoad é chamado 5. Deus dos deuses e Rei dos reis. O primeiro homem tinha sua mente e pensamento únicos, sendo capaz de refletir sobre o passado, considerar o futuro, racionalizar problemas, e viver neste tipo de poder. Todos os atributos dele eram perfeitos e eternos, e ele era imperecível. Na sua imperecibilidade, ele igualava o Pai, mas a respeito do poder ele era diferente, como na diferença entre um pai e seu filho. Após isto tudo mais que foi revelado foi gerado do poder do primeiro homem. E dos que foram criados vieram os elaborados. Dos elaborados vieram os formados, os quais foram nomeados. Assim está explicada a diferença entre os não gerados do início até o fim. Bartolomeu foi o próximo a perguntar. No Evangelho, um é designado homem e também filho do homem. Com qual destes o Filho de Deus é associado? O sagrado respondeu:
Você precisa saber que o primeiro homem Adão é chamado progenitor, mente auto-aperfeiçoada. O primeiro homem refletiu com a grande Sofia, e revelou o filho primogênito, tendo as características tanto da masculinidade do pai quanto da feminilidade de Sofia. O nome masculino deste filho é primeiro progenitor, filho de Deus. O nome feminino dele é primeira progenitora Sofia, mãe do todo, também conhecida como amor. Ele é, portanto, chamado Cristo, já que ele possui a autoridade do pai dele. Ele criou uma multidão inumerável de anjos do Espírito e da luz, para serem sua comitiva. Seus discípulos lhe disseram: Senhor, nos revele aquele chamado homem, para que conheçamos a magnitude precisa da glória dele. O Salvador perfeito disse: Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. O primeiro progenitor pai Adão veio da luz resplandecente. Portanto é chamado olho de luz, também como os anjos sagrados, sendo indescritíveis, sem sombra, e continuamente se alegrando em suas habilidades de raciocinar. Um presente que eles receberam do pai deles. A soberania inteira do Filho do Homem. Filho de Deus é repleta de felicidade indescritível e sem sombra, com regozijo contínuo sobre tamanha glória imperecível, a qual nunca tinha sido revelada a ninguém até agora. Eu vim da primeira luz infinita e autogerada para revelar tudo a vocês. Novamente os discípulos disseram: Diga-nos claramente como eles, 6, vieram dos reinos imortais e invisíveis para o mundo que está cheio de morte e agonia. O Salvador perfeito respondeu: Todos que vêm para este mundo vêm como uma gota da luz e são guardados pela luz. Mas eu vim do reino celestial pela vontade direta da grande luz, escapando da escravidão da atmosfera, e eu despertei cada gota enviada por Sofia, para que cada uma possa gerar muitos frutos através de mim, se aperfeiçoar através de mim, se unir com o Pai através de mim, para que os filhos de Sofia possam ser justificados a respeito da imperfeição deles, e possam obter a glória e a honra legítima de acesso ao Pai deles, e conheçam as verdadeiras palavras de luz. E vocês foram enviados pelo Filho, recebendo luz para escapar dos planos malignos do ar, para pisar nas intenções maliciosas deles, superando a tentação da imoralidade carnal e da libertinagem. Então Tomé disse a ele: Senhor Salvador, quantas dimensões superiores, eios, ultrapassam os céus. O Salvador perfeito disse: Eu te abençoo, porque você perguntou sobre os grandes reinos celestes elevados. De fato, suas raízes estão no infinito. Como eu disse antes, o Alto Progenitor criou 12 dimensões celestiais para seus 12 anjos. Todos estes eram perfeitos e bons. Tomé continuou: Quantas altas dimensões de imortais existem, a partir do infinito? O Salvador perfeito disse: Quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. O reino dimensional principal, filho do homem. Primeiro progenitor, Salvador que apareceu. O secundário, homem, Adão, olho de luz. Ainda maior é o reino dimensional da divindade infinita e eterna, a dimensão das dimensões autogerada, abarcando tanto o reino do Filho do Homem e do Homem, para incluir todos os imortais que eu descrevi anteriormente aparecendo do reino de Sofia. Em seguida, o homem imortal revela altas dimensões celestiais, poderes e reinos, dando autoridade como ele acha conveniente, e permitindo que eles exercitem seus desejos até as últimas coisas que estão acima do caos. Eles concederam uns aos outros para revelar cada magnificência, até pela dimensão espiritual de gloriosas luzes inumeráveis. Estes foram outrora chamados por número e nome. O primeiro reino era união e repouso, o terceiro, assembleia, porque uma grande multidão apareceu e se revelou, pois estas multidões se reúnem em união no reino. 7. Particular, então nós a chamamos a Assembleia do Oitavo Céu. Ela é composta parcialmente daqueles com características espirituais masculinas, o restante possui características femininas. O contingente masculino é chamado de Assembleia, o contingente feminino, vida, para que possa ser demonstrado que todas as dimensões celestiais vieram à vida pela Mãe. Então nomes foram dados, alguns foram chamados deuses. Deuses dos deuses revelaram deuses pela sabedoria. Senhores dos senhores a partir de seus pensamentos revelaram senhores. Senhores a partir de seus poderes revelaram arcanjos. Arcanjos revelaram anjos pelas suas palavras. Dos anjos outros semblantes com estrutura e forma apareceram, como também outras dimensões celestiais elevadas, mundos, e um conjunto de nomes. Todos estes imortais têm a autoridade do homem imortal,
que também é chamado silêncio. Pois a majestade dela foi aperfeiçoada sem a necessidade de fala. Com esta autoridade, cada um dos imperecíveis criou um reino na Assembleia do oitavo céu, erguendo tronos, templos e outros firmamentos refletindo suas próprias majestades, e para suas próprias glórias. Isto foi pela vontade de Sofia, a mãe do Todo. Então os apóstolos sagrados disseram: Senhor Salvador, conte-nos a respeito daqueles que vivem nas altas dimensões celestes, já que esta sabedoria é pertinente à nossa discussão. O Salvador perfeito disse: Eu revelarei qualquer coisa que vocês perguntarem. Estes seres fizeram inumeráveis multidões de anjos para suas próprias companhia e glória. Eles fizeram espíritos virgens, conhecidos como as luzes celestiais imutáveis, indescritíveis. Estes foram criados perfeitos num instante pela força de vontade, e devido à natureza deles, são imunes à doença e fraqueza. Assim se completaram as altas dimensões celestiais, para a glória do homem imortal, e Sofia sabedoria, aos quais há padrões celestiais caóticos para todos os outros firmamentos e estabelecimentos abaixo. Todas as naturezas, a partir desta revelação do caótico, estão dentro da esfera da luz sem sombra, indescritível, com alegria inexprimível. Todos estes espíritos se deleitam na estabilidade de suas glórias e repouso contínuo. As gerações subsequentes a estes seres não têm sequer a capacidade de descrever tal glória, felicidade e repouso. Eu estou lhes dizendo tudo isto para torná-los cientes, para que vocês possam brilhar na 8. Luz ainda mais do que eles. Maria disse: Mestre sagrado, onde os seus discípulos se originaram e para onde eles vão? O Salvador perfeito disse: Você deve saber que a grande Sofia, mãe do Todo e cônjuge da criação, desejou trazê-los para a existência sozinha, mas as vidas deles originaram apenas pela vontade mediadora do Pai do Todo, para que a bondade inimaginável dele pudesse ser revelada, através da criação do mortal. Uma barreira espiritual surgiu, dividindo o mortal e o reino deles, dos imortais e aqueles que vieram depois, seguidos por cá, circunstância histórica e consequência de que estamos cientes, tal como a revelação da fraqueza inata da primeira mulher mortal, e a consequente disputa dela com o erro. Como eu disse antes, do alto reino celestial veio uma gota da luz e do Espírito, descendo até as regiões inferiores, o caos, para que formas de seres vivos pudessem ser modeladas através dela pelo calor da respiração da grande luz. Este é um julgamento para o arquigerador, conhecido como Yaldabaoth. Dentro destas formas foram soprados tipo uma alma viva, murchas e adormecidas na ignorância. Então nomes foram recebidos por todos aqueles que estavam no mundo do caos através do imortal quando a respiração foi soprada nele. Pelo consentimento da Mãe Sofia Sabedoria, o homem imortal compilou vestimentas por tipos, assim efetuando julgamento aos ladrões. Mas já que ele era como uma alma, ele não foi capaz de acomodar o poder por si próprio, até que o número de seres formados completasse o tempo que seria determinado pelo grande anjo. Agora eu completei o meu ensinamento sobre o homem imortal, e afrouxei as amarras dos ladrões por ele. Eu quebrei as celas dos impiedosos na presença deles. Eu humilhei a malícia deles, e eles se envergonharam, se erguendo da ignorância deles. Eu vim para este lugar para que eles possam se unir com esse mesmo espírito e respiração, para que pela respiração de dois possa vir um, assim como do princípio, para que vocês possam render muitos frutos e subir até aquele que é do princípio, na felicidade indescritível, glória, honra e graça do Pai do Todo. Quem quer que conheça o Pai em sabedoria pura irá para o Pai e repousará no Pai não gerado. Mas aqueles que não o conhecem do modo 9 correto irão desviar-se para o Deus defeituoso, e para fora da Assembleia do oitavo céu. Quem quer que conheça o Filho do Homem na sabedoria e no amor, que venha e me traga o seu sinal para que possa partir para as mansões com aqueles da Assembleia do oitavo céu. Vejam, eu revelei o nome do perfeito para vocês, e a vontade perfeita da Mãe dos Anjos Sagrados, para que a multidão seja completa, e apareça nos aions, para que todos estes possam partilhar da bondade e da abundância insondável. Ou seja, repouso, do grande Espírito invisível, e possam viver num ambiente de liberdade. Eu vim do primeiro que foi enviado para mostrar a vocês quem era do princípio, apesar da arrogância do arquigerador e os anjos dele, já que eles ostentam ser deuses.
Eu vim para remover até mesmo a cegueira deles, para que eu partilhe a sabedoria de Deus que está acima de todas as coisas. Portanto, eu proponho a vocês que andem sobre os túmulos deles, humilhem as intenções miseráveis deles, e quebrem os comandos deles, substituindo-os com o meu comando. Eu lhes dei autoridade sobre todas as coisas como filhos da luz, para que vocês possam pisar sobre o poder deles com seus pés. Estas coisas o Salvador abençoado disse antes de desaparecer para eles. Então todos os discípulos ficaram numa grande alegria indescritível no Espírito, daquele dia em diante. E os discípulos começaram a pregar o Evangelho divino, o Espírito imortal eterno. Amém.